Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, do pessoal que está inscrito no curso, do pessoal que não está inscrito, e gostaria de agradecer a presença dos professores e a presença dos palestrantes, professor Júlio Flávio Marchini. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui hoje. Eu sei do seu horário como é complicado, né? Doutor Pedro Dalbello, doutora Nayara Oliveira. Então, na nossa programação, nós vamos ter duas apresentações, inicialmente da Nayara, e depois da doutora Nayara, doutor Pedro, e o doutor Júlio Flávio depois vai fazer comentários a respeito da experiência que ele está tendo atendendo os pacientes com Covid-19. Nós achamos que esse assunto é um assunto do momento, que nós, né, como profissionais da área da saúde, precisamos estar por dentro do que está acontecendo em relação ao Covid-2019. Então, agradeço a presença de todos e passo a palavra para a Nayara. Eu peço a todos que, por gentileza, mutem os microfones para não ficar barulho na apresentação. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço a doutora Vivian pelo convite da participação dessa mesa. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a terapia nutrológica no paciente crítico com Covid-19. Eu declaro que eu não tenho conflito de interesse em relação ao tema. Ou então, o Covid-19 é uma versão abreviada de doença pelo coronavírus 19, uma doença causada pela infecção viral pelo SARS-CoV-2. A apresentação do Covid-19 ela é extremamente variada, vai desde uma síndrome respiratória leve até uma pneumonia grave, levando a uma síndrome do desconforto respiratório agudo, podendo ser potencialmente fatal. Aqui é um mapa da Organização Mundial da Saúde, que em 12 de março classificou a Covid-19 como uma pandemia. Essa é a última atualização de ontem, mostrando os números crescentes da doença no mundo todo. E por que a gente está aqui hoje discutindo sobre a terapia nutrológica no Covid-19? Por que é importante a gente falar sobre isso? Os pacientes críticos acometidos pela Covid-19, eles possuem uma permanência prolongada em UTI. E essa permanência prolongada em UTI, pela intubação prolongada, imobilidade prolongada, ela faz com que haja uma severa perda da massa e da função muscular. Essa perda ela pode gerar para o paciente, né, uma incapacidade, uma má qualidade de vida depois que ele sair dessa condição crítica de UTI e outras morbidades adicionais. A gente começa abordando esse paciente crítico com a triagem nutricional, da mesma forma que a gente faz a triagem para outros pacientes, né, críticos e não críticos, que são admitidos à internação hospitalar. Então, anamnese, muitas vezes esses pacientes eles chegam no hospital num período pré-intubação, chegam ainda com desconforto respiratório, e numa fase em que eles ainda estão com a dieta via oral, então a gente avaliar se ele teve perda recente de peso, como é que era o desempenho físico desse paciente, se esse paciente era um paciente que praticava atividade física ou se já era sedentário, se ele tem algum risco nutricional na triagem, que eu tenha que oferecer um aumento de aporte proteico ou um suplemento oral para que ele atinja as metas. E em obesos, que nós vamos ter depois duas aulas falando disso, as próximas, que também é um grupo extremamente delicado, né? Até porque esse obeso ele já pode ser sarcopênico, então isso piora muito a internação dele, o desfecho, e eles são um grupo de uma incapacidade maior de manter a composição corporal saudável e a massa magra, então atentar para esse grupo de pacientes também. Em relação à terapia nutrológica, nós vamos para algumas recomendações. Então, esse daqui é um gráfico, né, de nutrição no paciente em sepse, em que ele mostra para a gente que na fase aguda da sepse, essa fase de 0 ao 4º dia, esse paciente crítico, ele tem um metabolismo diminuído, né, a sepse faz com que ele seja hipometabólico. Então, nessa fase aguda da sepse, ele precisa de, em média, umas 15 quilocalorias por quilo dia, e essa oferta energética vai aumentando a demanda
conforme esse paciente vai mudando a fase, né, de crônico e depois para a fase de reabilitação. Porém, em relação à oferta proteica, na fase aguda da sepse eu já tenho uma perda de proteína, então eu tenho que manter pelo menos 1 grama, é o que ele coloca aqui, de proteína quilo dia, para que esse paciente não tenha muita instabilidade da parte proteica e aumento de catabolismo. Em relação a como que eu vou estimar a necessidade energético-proteica desse paciente. Nos pacientes críticos, nós sabemos que a calorimetria indireta é o padrão ouro. Porém, no paciente com COVID, fica um pouco dificultoso utilizar a calorimetria indireta pela alta transmissibilidade do vírus, então a gente não tem muitos mecanismos de como deixar esse aparelho totalmente higienizado e seguro para uso. Então a gente acaba lançando mãos de algumas equações ou as fórmulas de bolso mesmo. E o que é recomendado pela diretriz americana, a ASPEN, né, de nutrição enteral e parenteral? A ASPEN segue a recomendação de 15 a 20 quilocalorias por quilo de peso atual para os pacientes não obesos e de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso atual ao dia para esses pacientes não obesos. Em relação ao paciente obeso, nós seguimos a classificação da Sociedade Americana de acordo com o IMC. Então, o paciente com IMC de 30 a 50, ele vai precisar de 11 a 14 quilocalorias de quilo de peso real ao dia, e um paciente com IMC acima de 50, de 22 a 25 quilocalorias por quilo de peso ideal ao dia. Em relação à oferta proteica, esse paciente precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso ideal, se ele estiver numa faixa de IMC entre 30 e 40, e 2,5 gramas de quilo de proteína por dia, se ele tiver o IMC acima de 40. O ASPEN, ele traz também uma preocupação em relação ao paciente com COVID crítico, sobre a síndrome de realimentação. Então, é recomendado, se nós observarmos algum sinal de realimentação nesse paciente, começar com 25% da meta estimada para ele, e que essa progressão seja feita de uma forma gradual, para evitar que ele sofra com as consequências da síndrome de realimentação. Então, uma progressão a cada 3 a 5 dias da dieta, atingindo a meta de uma forma mais lenta. A Sociedade Europeia coloca que nós podemos começar o cálculo com 20 quilocalorias quilo dia para o paciente não obeso, chegando em D2 a 50 a 70% das necessidades energéticas. Em D4 de internação, né, no final dessa fase aguda da sepse, com 80 a 100% das necessidades energéticas. Acima do D7, em que eu começo já a fase crônica, né, esse paciente ele vai precisar de uma oferta calórica um pouquinho maior, então posso chegar até 30 quilocalorias, se ele tiver condições hemodinâmicas e estabilidade para isso. 30 quilocalorias quilo dia. Em relação à oferta proteica, a recomendação europeia coloca que para mantermos uma meta de em torno de 1,3 gramas de proteína quilo dia, e eu posso atingir essa meta de D3 a D5. Em relação ao paciente obeso, eles colocam a fórmula do peso corporal ajustado, que seria o peso atual menos o peso ideal, vezes a constante de 0,33 mais o peso ideal, e aí eu calcularia através desse peso ajustado a meta do meu paciente de acordo com o que está descrito acima. A recomendação brasileira, né, a Braskem, ela coloca de D1 a D4 para a gente calcular a oferta entre 15 a 20 quilocalorias quilo dia, e depois do D4, 25 quilocalorias quilo dia. Em relação à oferta proteica, ela é mais conservadora, coloca de D1 a D2 em torno de 0,8 ou menos que 0,8 gramas por quilo por dia de proteína, do D3, entre D2 e D5, de 0,8 a 1,2, e acima do D5, aí sim, nós passamos por uma dieta mais hiperproteica, acima de 1,2 gramas por quilo dia. Essa tabela, retirada do artigo da ESPEN, ela classifica os pacientes de acordo com o tipo de internação, então paciente na enfermaria, paciente na UTI, e com o tipo de terapia, de oxigenoterapia que ele está recebendo. Então, nós temos aqui o paciente na enfermaria,
né, que em uso de baixo fluxo de oxigênio por cânula, que ainda está com a dieta oral, então eu tenho que classificar esse paciente, se ele tem risco de malnutrição ou não, e ofertar terapia nutricional de acordo com o que ele está tolerando de oral, um suplemento, se ele não tolerar interal ou parenteral. De D1 a D2 de internação de UTI, se esse paciente ainda estiver se alimentando, eu tento aumentar a oferta via oral, se não, eu tento a interal, e se tiver contraindicação, eu vou para parenteral. No D2 em diante de UTI, eu tenho já que averiguar possível alguma falência de órgão, ele já deve estar em ventilação mecânica, né? E aí eu tenho que preferir a nutrição interal como via de terapia nutricional, uma oferta proteica, atenção para a oferta proteica e para a mobilização desse paciente. E o paciente na fase pós-UTI, já na enfermaria em reabilitação, é aquele paciente estubado, que está progredindo para melhora clínica em geral, então eu tenho que avaliar se ele tem disfagia ou não, adaptar às vezes a dieta oral para ele, e se é um paciente que não está conseguindo as ofertas por via oral, aí eu mantenho a interal, e se ele não puder com a interal, eu vou para uma parenteral e aumento ainda mais a oferta de proteína na fase de reabilitação, para que ele atinja todas as necessidades dele e evite o catabolismo, né, a mais, que ele perdeu na UTI. Em relação à fase de pré-intubação, então, eu avalio as necessidades energéticas proteicas, aquele paciente que provavelmente está com a via oral ainda, avalio o que eu posso modificar nessa via oral, então, geralmente esses pacientes, eles têm uma alteração de olfato, cursam com uma anosmia e uma alteração de paladar que dificulta com que ele aceite a via oral ou suplemento oral por essas alterações. Pode ter mialgia e mal-estar também, que faça com que esse paciente tenha uma hiporexia. Então, o ideal é eu ofertar uma dieta hipercalórica, hiperproteica, né, para que ele consiga, ali nas pequenas porções, ter uma oferta maior de caloria e proteína, e lançar mão de suplementos orais. E alguns artigos colocam também a proteína de soro de leite como uma opção, porque ela é mais digestível, né? Tem uma digestibilidade aumentada, então isso facilitaria a questão de absorção. Ou a nutrição interal, se esse paciente não atinge as metas pela via oral. Como a gente vê também o COVID, ele pode causar manifestações gastrointestinais, né? Então, se eu tenho uma questão que eu não posso usar o trato gastrointestinal, se eu tenho uma limitação ao uso do trato em alguma condição no paciente crítico com COVID, eu posso lançar mão da nutrição parenteral. Para aqueles pacientes que estão em enfermaria ainda com via oral, é ideal que se tenha a dosagem da vitamina D, e a reposição, se estiver menor que 20, o artigo coloca como 50.000 unidades semanais, e se esse paciente estiver com a vitamina D entre 20 a 30, eu fazer reposição com 25.000 unidades semanais. Em relação ao paciente entubado, esse é o paciente que provavelmente vai começar uma nutrição enteral, se ele não tiver contraindicação. O que eu tenho que avaliar é algumas contraindicações de início de terapia nutricional. Então, se esse paciente tem algum choque em progresso, se ele está hemodinamicamente instável, se ele está numa situação de hipoxemia grave, não estabilizada, hipercapnia grave, se ele tem sinais de isquemia intestinal ou sangramento intestinal, são situações em que eu vou preferir a nutrição parenteral em relação à enteral, né? Nessas situações de contraindicação, nós não usamos o trato. Se o paciente não tiver nenhuma dessas contraindicações, estiver estabilizado hemodinamicamente da parte respiratória, eu posso começar a nutrição enteral, só que eu começo em baixo fluxo, em torno de 10 a 20 ml hora, e observo a tolerância à dieta que esse paciente vai ter, para eu poder progredir o fluxo posteriormente. Então, em relação à nutrição enteral, nós sabemos que em paciente sepse, as diretrizes colocam para a gente tentar iniciar a enteral nas primeiras 48 horas, porém, como o COVID causa um estado de catabolismo muito grande, as diretrizes colocam para tentar começar o mais cedo possível, entre 24 e 36 horas de UTI, se o paciente estiver estável, ou 12 horas após a intubação, até 12 horas após a intubação.
Posição da sonda, preferencialmente nasogástrica. Nós sabemos que, pela alta transmissibilidade do vírus, tem que ter uma preocupação com a proteção desse profissional que está manipulando, então você postergar o início da interal, porque você não consegue uma sonda pós-pilórica, ou tentar algum outro procedimento que vá gerar mais risco para esse profissional, então os consensos trazem a posição gástrica como segura e a mais recomendada no momento. A infusão deve ser contínua, não em bolos, e o início em baixo fluxo de 10 a 20 ml hora, e recomenda-se também por motivos de segurança, né, de proteção, não checar volume residual gástrico. Se você vê que seu paciente tem alguma intolerância que não dê para usar a interal, então tentar a parenteral. Lembrar também de sempre estar atento com a síndrome de realimentação, que pode acometer esses pacientes, então dosagem de potássio, fósforo e magnésio de forma rotineira até a progressão da terapia interal ou parenteral, e principalmente o fósforo, que ele é um eletrólito que costuma cair de uma forma mais rápida, né? Então lembrar de estar repondo esses eletrólitos e atentando para a síndrome de realimentação. E como que eu vou escolher a fórmula interal que eu vou entrar para esse paciente crítico com COVID? Os consensos trazem que a fórmula interal deve ser polimérica, isosmótica, entre 1.0, preferencialmente uma de densidade energética alta, né, para eu concentrar o volume e dar mais energia, hiperproteica, os consensos colocam maior que 20% de proteína do valor energético total, inicialmente sem fibras, porque esses pacientes, eles podem fazer alguma disfunção gastrointestinal. Se no decorrer da internação eu vejo que esse paciente melhorou da disfunção gastrointestinal ou não está apresentando, aí eu posso colocar uma fórmula com fibra para obter os benefícios da fibra em relação à microbiota. Para o paciente que precisa de prona, né, da pronação, quando eu vou pronar o paciente, o que é recomendado? Eu iniciar a dieta após a primeira hora de prona e manter até 1 hora antes do retorno na posição supina. A oferta da interal tem que ser de maneira contínua em bomba de infusão. Geralmente a gente mantém um volume de 20 ml hora, fica em baixo fluxo essa dieta. Manter a cabeceira elevada de 25 a 30 graus, na posição de Trendelenburg reverso. E a prescrição de procinético de horário, né, para esse paciente evitar aí a aspiração, broncoaspiração, então os procinéticos ficam fixos e não se necessário. Principalmente a metaclopramida ou a eritromicina são os de escolha. Se esse paciente já estiver em uso de nutrição interal, é recomendado que se pause a dieta interal, deixe a sonda aberta em sifonagem 2 horas antes da manobra de pronar e reinicia a dieta 1 hora após a posição de prona. Se ele estiver com a nutrição parenteral, as recomendações colocam que não é necessário você suspender a nutrição parenteral para executar a manobra. Em relação à extracorpórea, a ECMO ela é utilizada quando o paciente apresenta hipoxemia refratária ou hipercapnia. Em relação ao paciente com a extracorpórea, nós temos que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque como é uma situação um pouco mais específica, pode ocorrer um atraso no esvaziamento gástrico desse paciente, e ele também tem um maior risco elevado de isquemia intestinal. Então, a dieta interal, quando iniciada, é iniciada num volume trófico, e o avanço é bem lento, a gente pode atingir a meta desse paciente em até 1 semana, atentando para evitar a isquemia intestinal. Em relação à nutrição parenteral, ela é indicada no paciente com COVID crítico quando a interal não é possível, né? A interal ela é sempre preferível em relação à parenteral, porém em algumas situações a gente tem que lançar mão da nutrição parenteral. Alguns consensos colocam que se o paciente não atinge a meta com a interal em 7 dias, você estaria habilitado para começar a parenteral. E quando nós começamos a parenteral nesse tipo de paciente, algumas coisas têm que ser bem relevantes, como, por exemplo, um paciente entubado que pode estar em uso de Propofol, né? Propofol contém na sua composição óleo de soja, que é uma emulsão pró-inflamatória, então a gente tem que sempre se atentar se ele está em uso disso, dosar triglicerídeo, né? A ver se esse triglicerídeo está abaixo de 400,
para a gente poder ter uma infusão de parenteral segura, limitar o uso de emulsão à base de emulsão lipídica à base de óleo de soja, para evitar esse estímulo pró-inflamatório nesse paciente. Em relação a fluidos, fluidos é uma coisa que varia bastante, isso a gente tem que ver sempre com o intensivista ou com o nefro que está seguindo o paciente naqueles que desenvolvem uma disfunção renal importante, né, pelo COVID. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente, eu posso avaliar em torno de 30 ml quilo dia, se ele for um paciente adulto estável. No idoso, o volume é de 28 ml quilo dia, né, a recomendação de fluidos. Tem que ter uma consideração particular em insuficiência renal e pré-renal. Às vezes a UTI ela pede um balanço negativo ou um balanço neutro, e aí a gente tem que ajustar a terapia nutricional para isso, para que esse paciente não fique hipervolêmico, e sempre um controle rigoroso de fluidos. Em relação a micronutrientes, as diretrizes colocam que vitaminas do complexo B, zinco e selênio devem ser suplementadas de rotina, seguindo as recomendações diárias, né? A tiamina é uma vitamina importante nesses pacientes, principalmente naqueles que desenvolvem síndrome de realimentação. Os consensos colocam em torno de 100 miligramas dia por 5 dias e alguns colocam a dose até de 200 miligramas nos primeiros 7 dias. Em relação a outros micronutrientes, em doses superiores às recomendadas nas diretrizes de recomendações diárias, elas só devem ser executadas se tiver um nutriente se você tiver uma deficiência específica de algum nutriente. Senão, não é feita uma recomendação em doses superiores de rotina. A vitamina C, alguns estudos mostram que no paciente ventilação mecânica e na sepse ela possui, quando dada de 3 a 5 gramas ao dia, diminui o tempo do ventilador e é eficaz para síndrome respiratória aguda, reduzindo a mortalidade. A gente tem que tomar um cuidado com a vitamina C para qual paciente que a gente pode indicar essa dose de 3 a 5 gramas ao dia, avaliar se o paciente tem alguma doença renal prévia, alguma outra condição que contraindique a administração, senão os estudos mostram uma dose segura, essa dose colocada. Os imunonutrientes, nós sabemos que eles podem promover a recuperação do paciente, inibindo algumas respostas inflamatórias e regulando a função imunológica. São eles a arginina, nucleotídeo, ácidos graxos, ômega 3 e a glutamina. Em relação à glutamina, os consensos são bem claros em não usar, né, no paciente com sepse e nem no paciente agora com COVID-19. E a arginina, nucleotídeo e o ômega 3 também não é indicado de rotina, né, não tem indicação formal de uso de rotina, deve-se individualizar muito bem os pacientes. Se você for entrar com a nutrição parenteral, é recomendado que você tenha uma emulsão lipídica mista, não só uma emulsão com óleo de soja. Então, aí poderia ser uma escolha a emulsão com ômega 3 também, para balancear a resposta inflamatória. Os probióticos, parece que eles estão bem consolidados na literatura em relação a esse grupo de pacientes, por melhorarem o equilíbrio da microbiota e prevenir complicações de translocação bacteriana, então nós podemos lançar mão, segundo a literatura. E em relação à vitamina D, os consensos colocam que se o nível da vitamina D for insuficiente, menor que 12,5 nanogramas por ml, administrar alcoólico calciferol IM em dose única, 100 mil unidades dentro de uma semana e no máximo 500 mil unidades. Eles justificam que a vitamina D, ela faz a restauração da vitamina D em valores normais, nesses pacientes infectados, melhora a recuperação imunológica durante a terapia antirretroviral. Então, nós sabemos que esses pacientes, muitos deles estão fazendo uso de drogas antirretrovirais, e a vitamina D poderia ser uma aliada nessa resposta. Reduz o nível de inflamação e aumenta a imunidade contra patógenos. O consenso europeu, o ESPEN, ele coloca que vitamina D menor que 12,5 nanogramas por ml, você estaria autorizada a dar uma alta dose de 500 mil unidades, dose única, dentro da primeira semana de admissão. Claro que esses pacientes eles têm que ser uma escolha muito cautelosa.
avaliar se esse paciente tem alguma contraindicação para essa autodose, avaliar se esse paciente tem alguma insuficiência renal aguda em andamento, e se optar por fazer, optar em conjunto com o intensivista ou nefro, quem estiver seguindo esse paciente, porque nós sabemos que eles, às vezes, cursam com uma insuficiência renal também importante. E na pós-intubação, como que nós devemos manejar esse paciente pós-Covid? Esse é um grande desafio, né? O paciente pós o Covid, por conta do hipercatabolismo, que é a doença causa, e por conta da internação prolongada e da intubação prolongada, o uso de bloqueador neuromuscular por muitos dias. Então, avaliar a disfagia nesses pacientes. Se tiver alguma disfagia, se você pode ofertar uma via oral adaptada, né, pós-extubação, para que ele possa se reabilitar nessa questão. Se tiver um risco de aspiração muito alto, é recomendado que preferencialmente, se puder, a sonda pós-pilórica, e se não for possível, a nutrição parenteral. Em relação ao distúrbio de deglutição pós-extubação, no paciente pós-Covid, ele pode se prolongar até 21 dias, principalmente nos pacientes idosos, que já são um risco aumentado, já são um grupo de risco para Covid. Então, às vezes o paciente sai da UTI, ele aceita a dieta e já sacam a sonda. Então, um cuidado tem que ser feito em relação a isso, para a gente garantir que esse paciente tenha as necessidades energético-proteicas dele sanadas, e nem sempre, logo que ele consegue comer, é a hora da gente tirar a sonda, né? Então, isso tem que ter muita cautela para que ele não sofra mais ainda com a fragilidade pós-internação. E aqui, o nosso último slide da fragilidade, da fraqueza adquirida pós-UTI, né, que acomete muito desses pacientes críticos. E a fragilidade pós-UTI, ela pode se dar por vários motivos. Ela pode ser pior se o paciente tem alguma comorbidade. Ela pode ser causada também pela própria desnutrição, que a internação na UTI pode favorecer. A perda de massa magra, também esse hipercatabolismo importante com a perda de massa magra, e vai causar para o paciente uma diminuição de qualidade de vida, uma diminuição da capacidade funcional, e por hora o que nós podemos assim avaliar como se fossem marcadores um pouco dessa fraqueza, os artigos colocam que podem ter uma PCR elevada e uma hipoluminemia. Então esse é o nosso próximo desafio em relação ao paciente com Covid, após saída da UTI, né, após internação. E para concluir, eu gostei muito dessa frase desse artigo que coloca que para começar a vencer essa guerra contra os resultados de longo prazo da UTI e devolver aos nossos pacientes as vidas que eles vieram até nós para restaurar, devemos garantir que estamos dando a nutrição certa para o paciente certo na hora certa. Então, são os nossos 3 alvos: a nutrição, o paciente e a hora certa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Ficou tão bonitinho aquele outro. Muito bom, Nayara. Agora, Pedro, e depois das apresentações, aí a gente abre para discussão, tá? Oi, pessoal, boa noite. Queria agradecer a doutora Vivian pelo convite, realmente foi um prazer muito grande estar aqui hoje, para a gente discutir esse tema. O que coube a mim foi a obesidade como aliada do SARS-CoV-2. Vou colocar o laser aqui, tá? Acho que depois da aula a gente vai ter um tempo aí para discussão, então fiquem à vontade para pós-aula também, se quiserem me mandar um e-mail, se quiserem algum artigo. Então vamos lá. A obesidade, como é de conhecimento de todos, né, ela está aumentando, a prevalência da obesidade no mundo todo está crescendo. Esse é uma imagem aí dos Estados Unidos, 1985, mostrando que algumas regiões aí do país com uma prevalência de obesidade em relação a 10% e 14%, 1985. Percebam como isso vai progredindo, tá? 1987... outros estados já atingindo essa prevalência de 10% a 14%. 1990, isso já começa a aumentar, os dados começam a ficar mais robustos, a gente consegue ter mais trabalhos falando sobre obesidade nos Estados Unidos.
1997, a gente tem que mudar uma cor aqui, porque a prevalência de obesidade já passa de 20%. 2000, os estados com mais de 20% de obesidade nos Estados Unidos ficam mais prevalentes, tá? Isso acaba sendo uma constância. Em 2005, percebam que a gente tem alguns estados já com mais de 30% de obesidade, a obesidade classificada aqui como IMC acima de 30, tá? Só para a gente ficar bem claro aí. Em 2010, né, percebam que a progressão continua, e esse é o gráfico mais atualizado, um artigo que saiu agora em 2019 no JAMA. Então percebam que algumas regiões dos Estados Unidos essa obesidade pode chegar próximo aí de 50%, 47,8%. Então quando a gente pega a obesidade mais sobrepeso, esses números então ficam ainda maiores. E por que a gente estuda, né? Por que os Estados Unidos estuda tanto a obesidade? Porque a gente tem que ter esses dados para que a gente possa ter planos de ação em relação a essa doença, né, que está só aumentando, e a gente consegue acompanhar isso de uma maneira bem prevalente aí também no nosso meio aqui no Brasil. E isso tem um custo, né? Isso tem um custo para o governo, tem um custo para o sistema de saúde de um modo geral. Então percebam que adultos aí acima de 65 anos podem ter um gasto anual, um incremento no sistema de saúde de mais de $2.600, né, por ano, e eu destaco aqui para vocês que a média acaba sendo de $1.900, mais ou menos, por obeso nos Estados Unidos por ano, e isso tem um gasto aí em torno de 149,4 bilhões, né? Então, assim, é muita grana, a gente tem que ver que essa população está adoecendo cada vez mais, e isso é um problema para o sistema de saúde de um modo geral. Aqui no Brasil, os dados que a gente tem, né, em relação a quando o IMC também maior que 30 kg por metro quadrado, a gente percebe que homens, né, gira em torno de 20,8%, obesidade para algumas regiões, mulheres 26,5%. Aqui é população rural, tá, aqui do lado direito do slide. Quando a gente leva em relação à circunferência da cintura, homens maior que 102, mulheres acima de 88, que foi a circunferência da cintura usada para esse estudo, a gente percebe que esses números aumentam, né? Temos poucos dados aqui no Brasil, mas esse a gente consegue ter uma relação, um estudo que foi publicado agora também em 2019, apesar dos dados serem de 2013 e 2014. Mas a gente consegue ter uma ideia de como está também a obesidade aqui no Brasil. Por que eu trouxe essa introdução para vocês, né? Porque a obesidade está crescendo, e agora a gente está no meio de uma pandemia e está falando-se muito sobre a obesidade como um fator de risco para que esses pacientes contraiam Covid, contraiam SARS-CoV-2 com mais frequência, e esses pacientes têm uma gravidade maior em relação à doença. Só que isso já é conhecido desde 2009, na pandemia do H1N1, certo? Então, a obesidade, né, se a obesidade mórbida que os Estados Unidos insistem em dizer, que é um termo que está cada vez menos usual aqui no Brasil, né, mas foi considerado como obesidade mórbida nesse estudo, pacientes com IMC acima de 40 kg por metro quadrado. Então, percebam que esses pacientes, na pandemia de 2009, com por H1N1, já tinham uma maior hospitalização e uma tendência a uma maior mortalidade, tá? Então, esse dado de que a obesidade é um fator de risco, né? A obesidade pode ser um complicador aí em quadros de síndromes respiratórias agudas, já era conhecido desde 2009. Esse outro trabalho também nos Estados Unidos, da Califórnia, um estudo epidemiológico, 1.088 pacientes, então um N considerável, 268 pacientes com 20 anos ou mais eram obesos, ou seja, 58% da amostra. Isso é muita coisa também em relação à pandemia do H1N1 em 2009. E a obesidade e o diabetes foram as duas principais comorbidades associadas com mortalidade. Em relação ao Covid, em relação ao SARS-CoV-2, como que está tudo isso? Esse foi um dos primeiros trabalhos publicados mostrando as características dos grupos, tá? Como que era na Itália e como que era na China, no começo da pandemia, mostrando que aquilo que a gente já sabe, que pacientes idosos acima de 60, 70, 80 anos, como está demonstrado aqui, têm um maior risco de contrair a doença.
E aí, o que foi importante? Quando foi publicado esse trabalho no JAMA, tá, que é uma revista aí de um fator de impacto alto, a Obesity, que é uma revista também americana que trabalha, ela, em relação à obesidade, ela se posicionou, e eu achei muito interessante isso, porque ela falou, pô, vocês falaram sobre os pacientes, sobre as características dos pacientes, mas vocês não determinaram qual que é o IMC desses pacientes, qual que é o grau de obesidade desses pacientes. Por quê? Porque a gente precisa entender, e a gente já sabe que a obesidade é um fator de risco para H1N1, logo, provavelmente vai ser um fator de risco para Covid-19, tá? Então, se posicionou, a Obesity está publicando vários artigos sobre Covid e obesidade, então está realmente muito interessante, eu vou trazer alguns aqui para vocês. Esse é um outro editorial, tá, que eu achei super interessante, da Obesity, recente, agora foi publicado em maio, agora no comecinho de maio, mostrando que as pessoas, né, os Estados Unidos é um país assim que tem uma prevalência muito alta, como eu mostrei para vocês, então a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque esses pacientes vão precisar de mais camas, né, hospitalares que se adaptem a esses pacientes, maiores desafios em relação a intubações, né, esse paciente obeso é um paciente mais difícil para o anestesista, para o clínico que seja intubar, maior dificuldade em obter o diagnóstico de imagem, né? Difícil você transportar esse paciente, difícil você, às vezes, fazer um raio-x desse paciente, acaba levando as equipes médicas e de enfermagem a ficarem muito cansadas, porque tem que avaliar esse paciente de um modo geral, até a dificuldade em relação a pronar esses pacientes, né? Então, a Obesity se posicionou em relação a isso eu achei realmente muito interessante. Aquilo que a Nayara disse sobre pronar os pacientes, pensam que é mais fácil você pronar um paciente de 70, 80 quilos do que um paciente de 150, 170 quilos, e isso é uma realidade cada vez maior, né? E por que os pacientes com obesidade têm uma maior gravidade em relação à doença? Porque esses pacientes têm uma facilidade em relação a contrair, né, de contrair a doença mais grave. Percebam que o obeso é um paciente que tem um estado, que permanece num estado inflamatório crônico, de baixo grau, mas crônico. Então, essa figura eu achei bastante interessante. Percebam aqui o tecido adipócito de um paciente magro com a obesidade, né, tem hiperplasia, hipertrofia das células dos adipócitos e acaba aumentando a vascularização. Só que essa vascularização, a gente sabe que o tecido adiposo é bastante vascularizado, mas essa vascularização não acompanha na mesma velocidade a hipertrofia e a hiperplasia dos tecidos adipócitos. Com isso, começa a acontecer hipóxia em algumas partes do tecido adiposo. E isso piora o sistema inflamatório, maior aglomeração dessa resposta inflamatória de células imunes. Isso vai acontecendo num contínuo, levando a esse estado inflamatório crônico, além do fato de que a gente sabe de que o tecido, de que o adipócito, ele, no obeso, ele é um tecido ativo, produzindo citocinas pró-inflamatórias de uma maneira geral. Então, esse estado pró-inflamatório faz com que a doença seja mais fácil de ser contraída nesses pacientes com COVID, com obesidade. Além do fato de que a obesidade pode levar, né, a disfunções respiratórias, então, mecanismos respiratórios prejudicados, uma resistência ao fluxo também prejudicada, alteração nas trocas gasosas, um baixo volume do pulmão, uma baixa força muscular em relação ao diafragma. Esses pacientes têm aspirações com frequência, né, levando, sim, a um COVID-19 mais severo. Comorbidades. A gente sabe que o obeso tem várias comorbidades de modo geral, principalmente o obeso grau 3. Então, doença cardiovascular, diabetes mellito, doença renal e o risco metabólico. Hipertensão, pré-diabetes, resistência insulínica e dislipidemia. Pensam que tudo isso, né, juntando a esse estado inflamatório crônico que eu disse para vocês, vai levar a essa doença mais severa nos pacientes obesos. Aqui um outro gráfico, que saiu, uma outra imagem que saiu no Circulation, que eu também achei bastante interessante. Percebam que a obesidade, né, vai levar a uma disfunção pulmonar, uma alteração cardiorrenal, os pacientes têm maior pressão, maior efeito trombogênico, maior risco de trombogênese, né?
e que é o que está acontecendo com os pacientes com COVID. Do mesmo jeito, esse paciente tem uma resposta imune disfuncional, que é o que eu falei para vocês, né? Esse paciente está no estado pró-inflamatório aí crônico. Tudo isso, né, quando a gente junta, vai fazer com que esse paciente tenha uma severidade aí maior pelo COVID, pela infecção, pelo COVID-19, pelo SARS-CoV-2. Esse outro trabalho que eu também achei bastante interessante, mostrando que o tecido adiposo, então percebam como que a gente está brigando, como a gente está numa guerra, né? Quando a gente fala em obesidade SARS-CoV-2, obesidade COVID-19. O vírus, né, o paciente obeso contrai a doença, isso pode ficar só em vias aéreas superiores ou atingir vias aéreas inferiores, o que demanda, o que vai dizer se a doença é grave ou não, vai se espalhar para órgãos extrapulmonares, então percebam que a gente pode chegar então, até o tecido adiposo, através da enzima de conversão de angiotensina, né? Já tem alguns trabalhos mostrando que a enzima de conversão de angiotensina é o receptor que o vírus usa para entrar no tecido adiposo. Você fala assim, pô, Pedro, mas se eu tenho pouco tecido adiposo, eu posso ter também? Pode, mas imagina o obeso, que tem uma quantidade muito grande de tecido adiposo, tem maior receptor da enzima de conversão de angiotensina, então esse vírus vai entrar com uma facilidade maior e vai ficar ali nesse tecido adiposo, e com o tempo ele vai se espalhando e talvez isso sendo uma das hipóteses para que a doença nesse paciente seja ainda mais grave. Aqui eu trouxe um caso falando sobre a síndrome de hipoventilação no obeso, que eu também achei bastante interessante, tá? Que também é um fator, a gente tem que levar em consideração, pensa que o obeso, como eu falei, tem aquela capacidade pulmonar reduzida. Esse caso é um caso da China, foi descrito um homem de 23 anos, uma obesidade grau 2, um IMC de 37,3 kg por metro quadrado, tinha uma doença hepática gordurosa também diagnosticada, mas não tinha outras comorbidades. Esse paciente desenvolveu uma síndrome de hipoventilação do obeso, mantinha um PaCO2 maior que 45 o tempo todo, só que esse paciente com a VNI, apesar de ser muito discutido a VNI, né, sobre a possibilidade de transmitir o vírus de uma maneira mais fácil, mais precoce, esse paciente fez VNI, esse paciente teve um desfecho favorável, um desfecho bacana, mas eu só trouxe esse caso para mostrar para vocês que a síndrome de hipoventilação pode ser também um complicador do caso. Aqui só as imagens de tomografia no dia 1, mostrando opacidades do tipo vidro fosco, né, bilateral, que é o diagnóstico da síndrome aguda, respiratória, e como isso foi evoluindo favoravelmente com o tempo, no dia 37, esse paciente já estava praticamente com a sua tomografia limpa. Em Nova York, esse trabalho é um trabalho meio chave, né, em relação à COVID de um modo geral. Ele avaliou 5.700 pacientes e percebam que pressão alta e obesidade foram os fatores mais prevalentes durante a hospitalização desses pacientes. 3.026 pacientes da amostra, né, 5.700, eram hipertensos, 1.737 tinham IMC maior que 30, portanto, considerado obesos. Então, esse trabalho mostrou que a obesidade foi a segunda comorbidade mais associada com internação por COVID-19, só não ganhando da hipertensão. Em terceiro lugar veio o diabetes. Então, às vezes a gente se preocupa tanto, né, com diabetes, com outras comorbidades e esquece da obesidade. Lembrando que é um trabalho regional, né, aconteceu em Nova York, lembrando que a prevalência da obesidade também é maior nos Estados Unidos, então isso acaba causando uma limitação, mas sim é algo para a gente levar em consideração. E só um dado que eu achei interessante, a mortalidade para pacientes que necessitaram de ventilação mecânica chegou próximo aí de 88%, um dado realmente que chama atenção. Esse é um outro trabalho, o COVIDNet, também dos Estados Unidos, envolveu 14 estados, um N de 1.482, e olha que interessante, esse trabalho eu achei bastante interessante, porque antes dos 65 anos de idade, a obesidade, ela é o fator mais preponderante para a internação, chegando aqui nos 18 a 49 anos, a 59% dos pacientes internados terem o diagnóstico de obesidade. De modo geral, ela briga ali com a hipertensão, né, para ver qual que é o fator de risco
mais associado com internação, mas dos 18 aos 49 anos ela ganha de lavada, e dos 50 aos 64 anos ela também ganha, ela só vai perder para pacientes acima de 65 anos. Então, assim, pacientes abaixo de 65 anos, obesidade tem que chamar a nossa atenção e cada vez mais pelo risco maior de hospitalização. Esse trabalho é um trabalho francês, tá? É um trabalho também de um centro só, mostrando que os pacientes em ventilação mecânica por SARS-CoV-2, por Covid-19, né, de modo geral, eles tinham um IMC maior que 35, então o risco desse paciente necessitar de ventilação mecânica era maior para pacientes com IMC maior que 35, mais uma vez, um estudo francês, né, a gente precisa de estudos multicentros de modo geral, mas com esse trabalho a gente consegue ter uma noção de como anda a situação aqui no nosso país. E olha que interessante aqui também, então, aqui fazendo só uma relação, 85,7% dos pacientes que necessitaram de ventilação mecânica tinham IMC maior que 35, e para IMC menor que 25, esses pacientes só precisaram de 47,1% aí de ventilação mecânica. Mais um trabalho da Obesity, agora recente, com 103 pacientes nos Estados Unidos, mostrando que IMC maior que 35 kg por metro quadrado é fator de risco independente para maior admissão em centros de terapia intensiva. E quando o paciente tem doença cardiovascular e obesidade, esse paciente tem maior necessidade de ventilação mecânica, segundo esse estudo, um estudo também americano. Esse outro trabalho, envolvendo 3.615 pacientes também nos Estados Unidos, a amostra com obesos era de 49%, e a obesidade ela está associada com 2 vezes mais risco de admissão em CTI. Então percebam que esses trabalhos todos mostram que o paciente com obesidade, pelo menos nos Estados Unidos, França, tem um risco maior da severidade da doença, tem um risco maior de contrair uma doença mais grave. Existe o que a gente chama, quando a gente fala em síndromes respiratórias agudas e obesidade, isso eu achei bastante interessante, existe o paradoxo da obesidade. Vou tentar explicar para vocês em pneumonia e síndrome respiratória de modo geral. O que é isso? Pacientes obesos, apesar deles internarem mais por síndrome respiratória aguda, isso já visto em 2009, como eu mostrei no trabalho para vocês, e apesar deles necessitarem mais de ventilação mecânica, de contraírem uma doença mais grave, teoricamente, esses pacientes, eles vivem mais do que um paciente que também tem um IMC normal e contraiu a forma grave de uma doença, de uma síndrome respiratória aguda. Fala, pô, Pedro, mas parece um contrassenso, né? Realmente parece um contrassenso. Os estudos ainda são observacionais, mas isso está sendo cada vez mais defendido e os trabalhos estão indo nessa direção. Qual que é a explicação para isso, então? Por que os pacientes eles têm uma doença mais grave, mas eles acabam saindo dessa, eles acabam vivendo um pouco mais? Existem algumas teorias, algumas hipóteses. Uma delas é de que o médico já entende que o obeso é um paciente grave e por isso dá uma atenção maior. E uma outra explicação é de que esse paciente tem um pouco mais de reserva metabólica mesmo, de um modo geral. E, enfim, e mesmo que ele perca ali 20, 30 quilos, talvez o organismo consegue se adaptar, esse paciente consegue viver mais. Isso não é uma verdade absoluta, os estudos estão indo nessa direção, só que até em relação ao Covid, isso está sendo está começando a explorar um pouco mais esse assunto. Então, saiu também esse editorial na Obesity, falando que se o Covid, ele desaprova, né, ele vai contra o paradoxo da obesidade para a síndrome respiratória aguda, porque aqui está vendo que a mortalidade para obesos está igual, está próxima, enfim, ou está até maior, né. E, na verdade, o que esse editorial discute é que a gente está numa pandemia nunca vista, né, e que, muito provavelmente, o médico não tem leito para colocar esses pacientes, enfim, todo esse colapso do sistema de saúde que a gente está vendo, e que talvez esse assunto seja mais abordado para frente, quando o vírus já começar a circular de uma maneira mais tranquila, enfim, que não vai causar tanto esse colapso, talvez a gente consiga
provar ou não essa teoria do paradoxo da obesidade para a síndrome respiratória aguda para os pacientes obesos. Assim, Pedro, beleza, então a gente, assim que sair a vacina, tá? Assim que sair a vacina para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, a gente vai vacinar esses pacientes obesos e tudo ok. Aí que mora o perigo, porque nem tudo ok, né? O que acontece? Tem um maior risco de influenza aí entre os pacientes adultos vacinados que eram obesos. Então, vocês estão percebendo a gravidade do negócio, né? Porque fala, pô, vai sair a vacina, eu vou vacinar essa galera e tudo ok. Não, esses pacientes, eles até soroconvertem, os trabalhos mostram que esses pacientes aí soroconvertem, só que eles têm um sistema imune disfuncional, então talvez a resposta deles, se eles forem expostos à doença, a resposta dos seus anticorpos, quando eles forem expostos à doença de uma outra oportunidade, vai fazer com que eles demorem mais para responder à doença e desenvolver a influenza de modo geral, a forma grave. Então, mais uma vez, até vacinar esses pacientes talvez não seja uma segurança. Então, percebam que aqui o risco relativo dos pacientes obesos em relação a adquirir influenza para H1N1, tá? Como a gente não tem a vacina ainda para Covid-19, mas pode chegar a um risco relativo de 1,12 a 3,6, com um P significativo. Então, assim, pessoal, concluindo também, esse foi uma frase, eu e a Nayara, a gente não combinou, mas também coloquei essa frase aqui de impacto, que chamou bastante a minha atenção, do Circulation, agora de 22 de abril de 2020, que essa pandemia, ela só escancarou, ela só destacou que muito mais e não menos que a gente deve combater, deve prevenir a obesidade em nossa sociedade, a gente tem que conversar mais sobre isso, a gente tem que discutir mais esse assunto, porque sim, o paciente obeso, a obesidade acaba sendo uma aliada do SARS-CoV-2, como foi o tema da aula, podendo levar aí a uma doença mais severa. Tá? É isso, queria agradecer mais uma vez, e estou disponível para caso vocês queiram algum artigo, caso queiram discutir, eu acho que a gente também vai ter um tempo depois para debater. Obrigado, viu? Muito obrigada, Pedro, pela excelente aula também. E agora eu vou convidar o professor Júlio Flávio Marchini para ele fazer os comentários, as observações e trazer a experiência dele para nós.